E quando tem aquele lance de jogar com um monte de gente ao mesmo tempo, aí como é que fica o relógio? E tu já participou disso, não Sim, já? isso é bem comum. Você joga, aí não tem relógio, normalmente. São as simultâneas. Pois, velho, e como é que fica a cabeça ali? Tu já jogou no máximo contra quantos, assim? Não, teve uma época, isso deve ter sido 2005, 2006, que eu joguei com mais de 100 no total. Não foi totalmente ao mesmo tempo, mas eles iam colocando mais gente conforme eu ia vencendo. Ó, inclusive, foi uma pergunta que mandaram pra gente no Instagram, que perguntava qual a diferença da partida simultânea e 1 contra 1. E ainda perguntaram o seguinte: pergunta o que é mais difícil, jogar contra 10 medianos ou contra um muito preparado? Legal, gostei da pergunta. Olha, eu vou ser bem sincero. A simultânea é um evento que ele chama a atenção do leigo, porque ele acha interessante que um jogador possa enfrentar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas para quem faz a simultânea é muito fácil, no sentido de que você está enfrentando jogadores que não são profissionais, né? Evidentemente, são jogadores amadores. Então, xadrez tem muito reconhecimento de padrão. Os grandes jogadores de xadrez são capazes de entender rapidamente um padrão que se repete. Então, você já viu muitas partidas, estudou muitas estratégias, e você vai vendo, o padrão se repete em posição diferente, mas você já sabe mais ou menos por onde vai, e o seu adversário ele não sabe por onde vai. Então, você toma a decisão muito mais rápido, você já está acostumado a calcular várias jogadas na frente. Então, é muito simples, assim, uma simultânea contra jogadores amadores. Agora, por exemplo, se eu jogar uma simultânea contra 20 ou 30 jogadores amadores, eu consigo reproduzir todas as partidas que eu joguei, porque não é algo difícil. São feitos que parecem difíceis, mas não é difícil, realmente. Realmente, eu consigo com facilidade. Pode botar aí uns 20 aí na minha frente, que eu consigo dizer o movimento de cada um. É fácil, Rafael, é fácil. É que isso aí, Rafael, chama mais a atenção do que tem uma dificuldade real. Por exemplo, outra coisa. As pessoas acham incrível que você consegue analisar uma partida inteira de xadrez sem tabuleiro. Se você tirar o tabuleiro aqui e me falar os lances de uma partida que você está vendo no livro, eu imagino a partida inteira. Mas também, não tem nada demais. Isso daí não tem nada demais. É puro treino. Tem nada demais, bicho. Não, é que parece algo difícil, mas é algo que você foi treinado para fazer. Assim, não tem nada que uma pessoa totalmente, né? Depois dessa eu vou deixar tu provar fazer. A pizza. Eu vou experimentar a pizza aqui. E provando a pizza, que eu até comento que eu tenho um amigo que ele é campeão aqui em algumas coisas, acho que no Maranhão, Nordeste, não lembro, que ele perdeu pra você em uma simultânea. Ele lembra até hoje, porque foi uma boa experiência pra ele, mesmo perdendo e tudo mais. Claro, pô. É tipo o seguinte, eu quero apanhar do Popó. Barda me deu um soco na minha cara, Popó. Eu quero levar uma cesta do LeBron James. Tu tá entendendo? Faça um gol em mim, por favor. Ronaldinho. Ronaldo CR7. Faz... Eu vou te dizer, então, uma coisa que realmente é extraordinária. Tá? Fala. E que alguns jogadores de xadrez na história conseguiram. Tá? Por exemplo, tem um enxadrista chamado Richard Hatch e um outro enxadrista que era o Miguel Najdorf, que era polonês, depois radicado na Argentina, dentre alguns outros que conseguem jogar várias partidas ao mesmo tempo, e não apenas isso, sem olhar para o tabuleiro, certo? Então, eles jogam várias partidas sem olhar para o tabuleiro, mais de 40 partidas ao mesmo tempo. Mas peraí, como sem olhar para o tabuleiro? Sem olhar para o tabuleiro. Tem uma venda nos olhos, certo? A pessoa fala para ele, tabuleiro número 1 jogou tal lance. Aí ele responde, tabuleiro número 2 jogou tal lance. Joga todas as partidas sem olhar para o tabuleiro. Tem a questão de se guiar pelas casas, é isso? Também? Sim, exato. Primeira coisa é a anotação. Então, toda anotação, todo tabuleiro, toda partida você tem anotação. É muito simples de você aprender, não tem nenhum segredo, realmente. Em 30 segundos você aprende a anotação no xadrez, tá? Que aqui, só você pegar as colunas de A até H. Sim. E as filas de 1 a 8. Então, toda casa tem um nome, certo? Então, essa aqui é a casa E4, a casa A1, a casa F5. Então, toda casa tem um nome. E a anotação simplesmente te diz qual peça vai para cada casa, tá? Então, isso fica muito simples. Por exemplo, se eu pegar um cavalo que estiver nessa casa e jogá-lo aqui,
a jogada é C maiúsculo, indicando que é um cavalo, F5. Significa que o cavalo foi para casa F5. E pronto, assim você visualiza toda a partida, né? E, bom, esses cidadãos jogavam assim, e isso sim é extraordinário, né? Ele só falando, só dando... Isso, e eram capazes... Aí já não é uma habilidade natural, né? É uma habilidade sobrenatural, no caso. É algo inato. Ele tem uma capacidade de organizar o pensamento, de saber exatamente onde cada partida qual que é e não se perder, esse tipo de coisa. Aí isso é bem difícil.